é o mindset do CEO em 15 minutos, nome em inglês, né? Ou seja, é para você aprender as diferenças entre a mente de um funcionário e a visão de um dono de empresa. O que é diferente? Porque o que acontece? Eu percebi, empreendendo sozinha, principalmente, né, que acho que é o caso de muita gente aqui, que às vezes eu era dona da empresa e às vezes eu era funcionária da empresa. Então a gente tem que trocar esse chapéu. E, por muito tempo, eu não tinha a visão de dono da empresa. Eu tinha a minha visão de funcionário, e aí tudo parecia muito difícil para mim, o resto. Tudo parecia muito complicado. E aí, na hora que eu consegui organizar essa ideia, ter essa visão, ficou mais fácil. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, começando, vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu trabalhei por 10 anos com startups, e eu empreendi no meio do caminho aí. Em paralelo, eu sempre fazia um negócio diferente. Eu empreendi 4 vezes. E as 4 vezes que eu empreendi, eu nunca falhei. Eu sempre parei, porque eu fiquei muito sobrecarregada de trabalho. Então, eu parava, porque assim, a empresa estava indo, estava começando a vender, só que eu não sabia gerenciar tudo. Então, eu acabava parando a empresa para não evoluir, sabe? As empresas que eu trabalhei, e aí eu aprendi muito, né, dentro das empresas de startup, assim, eu aprendi muito a fazer as coisas de um jeito muito rápido. Eu acho que essa é a principal característica. E de um jeito simples. Então, eu acho que talvez o que eu vou trazer aqui para vocês não seja uma grande novidade. Mas o jeito que eu estou simplificando a informação talvez facilite para vocês conseguirem ter a mentalidade certa, entendeu? Ter essa visão que eu hoje tenho e eu queria mostrar para vocês. Comecei a minha carreira trabalhando na WhatsApp, junto com o Flávio Augusto, do Geração de Valor, e o meu sucesso.com, não sei quem conhece, mas ele acaba fazendo um trabalho, assim, semelhante ao do Elton nas redes sociais, assim, promovendo empreendedorismo. Trabalhei durante 5 anos com ele, e aí foi lá que eu peguei a minha veia empreendedora, assim, que eu aprendi a realmente tirar as ideias da cabeça e começar a executar. Aí trabalhei em agência, atendi clientes grandes como Itaú, Honda, Brastemp, Consul, e depois trabalhei em 2 startups, assim, que foram bem representativas aqui no Brasil, que foi o Gympass, que é uma startup hoje que ela tem um potencial de unicórnio, então lá eu aprendi processos muito eficientes, sabe, de trabalho. E depois, minha última experiência agora foi trabalhando na Volts, que é uma empresa de moto elétrica, ela também estava conhecida como a Tesla do Brasil, e lá eu estava liderando o time de design de produto. Produto tanto, mais a parte digital, assim, então eu fazia o aplicativo, fazia o site, fazia o painel da moto que conectava com o aplicativo, então era esse o trabalho, assim. Então, quando eu falo designer de produto, é esse tipo de produto que eu trabalho. E aí, um pouquinho antes de entrar no GPS, eu estava num processo seletivo para trabalhar numa empresa, assim, super moderna, assim, com esse negócio de NFT, criptomoedas, que se chamava Doodles, e eu estava, assim, querendo entrar lá de qualquer jeito, e acabou que eu não entrei. E aí foi quando eu entendi que, na verdade, era hora de eu empreender de novo, e montei a Lumitype, que é essa empresa que eu tenho hoje de inteligência artificial, e um pouco dessa apresentação toda tem a ver com essa empresa que eu construí. Então, vamos lá. Então, é aquilo que eu falei ali no começo. A gente, principalmente empreendedores individuais, né? Você vai, às vezes, ser um prestador de serviço, então você é a pessoa que dá a mentoria, você é a pessoa que faz a massagem, você é a pessoa que faz o design, você é a pessoa que atende o cliente. Então, você é o funcionário, mas você tem que ter uma visão de dono também. Então, você tem que saber oscilar. Na hora que você entra na visão de dono, você tem que ver o macro daquilo tudo. E o que você precisa saber para você ter essa visão de dono? Então, aqui eu coloquei a gestão macro. Então, para você fazer a gestão macro, você precisa ter na sua cabeça. Se você quiser, tipo assim, embora dessa apresentação e ficar só com essas 3 coisas, eu acho que isso daqui já é um norte, assim, para qualquer pessoa que está empreendendo ter sucesso. O que você tem que se preocupar quando você está pensando como dono, tá? Como dono. Você vai esquecer o trabalho que você faz, o que você está entregando, você esquece isso. Você pensa em resultados, você pensa em pessoas e você pensa no dinheiro. Você tem que cuidar dessas 3 coisas. Quando você pensa em resultados, você está sempre focado num objetivo. Então, todo dono de empresa, ele tem um objetivo e ele comunica esse objetivo para o time dele e todo mundo vai trabalhar em função desse objetivo. Então, quando você está no lugar de dono, você fala, o objetivo é esse. E aí você vai definir a métrica e os processos para você conseguir atingir aquele objetivo. Então, muito ligado aos resultados estão as métricas. Então, o dia a dia do dono é olhar métrica. É olhar o que está dando certo e o que não está dando certo. É olhar muito número. Aí o segundo ponto são pessoas. Então, o CEO, o dono da empresa, né, em qualquer nível, ele vai sempre ter que se relacionar com pessoas. Ele se relaciona com clientes, ele se relaciona com o time dele, com os funcionários dele, ele tem que fazer network, ele se relaciona com fornecedores, com parceiros, ele sempre está falando com pessoas. Então, quando ele definir um objetivo, a próxima pergunta dele é: com quem que eu tenho que falar agora para eu atingir esse objetivo? Então, se você tem um time, você vai falar com alguém do seu time que a gente precisa fazer aquilo, que a gente precisa atingir aquele objetivo, entendeu? Se você tem um cliente, você vai falar com o seu cliente sobre o produto que você está vendendo, você vai fazer uma venda. E o terceiro ponto é o dinheiro. Então, ele sempre está olhando quanto custa para fazer tudo isso e quanto eu estou ganhando.
E ele sempre vai cuidar do investimento, de quanto que ele tem que colocar, quanto que ele está colocando, seja de horas de trabalho dele, de esforço dele, seja de dinheiro mesmo do caixa, e quanto que está custando para fazer tudo aquilo, e a receita que ele está tendo com aquilo. É isso, assim, se você pegar o dia dele, ele vai fazer essas 3 coisas. E aí, a gente tem uma metodologia muito usada dentro das startups, que é o quadro do modelo de negócios, que é uma forma que eles construíram para você organizar tudo que você precisa saber do seu negócio, para você garantir que ele vai funcionar de um jeito saudável. Então, um dono de empresa, ele tem essa visão macro. Então, enquanto você, como funcionário, às vezes está dentro de um quadradinho desses aqui, o dono da empresa, ele tá vendo tudo isso. Eu vou falar bem rapidinho o que é. Aqui é a proposta de valor, é o que você vende, é o serviço, é o produto, é o que você oferece. Aqui é o seu cliente. Aqui é como você se relaciona com esse cliente e aqui é como você entrega o produto para o seu cliente. Aqui embaixo é a receita. Então, toda essa operação aqui, quanto que gerou de receita? Então, isso aqui é relacionado com a venda, com o que você está vendendo, quanto que está entrando no seu caixa. Do lado de cá, ele tem tudo que você precisa fazer para você produzir isso. Então, esses 3 campos aqui são as coisas que você precisa fazer para conseguir construir esse produto. E aí, aqui é o custo disso tudo. Então, aqui ele tem as atividades-chave que você tem que fazer no seu negócio, e aí o seu time todo entra aqui. Os recursos-chave que você vai precisar ter. Então, eu tenho, vamos supor, eu sou massagista. Eu preciso ter uma sala, eu preciso ter uma maca, eu preciso ter creme, eu preciso ter material para trabalhar. Então, aqui entra toda a parte de material, aqui entra toda a parte de atividades. Então, eu sou massagista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que captar cliente, eu tenho que fazer o atendimento, eu tenho que fazer o pós-atendimento, tem que fazer a gestão financeira, tudo isso são atividades que você tem que fazer. E aqui são as parcerias-chave, que entram tanto terceiros, que você faz parcerias com terceiros, quanto fornecedores. Então, aqui são seus fornecedores. E tudo isso aqui acaba sendo um custo. E aí, essa parte aqui de baixo seria o seu fluxo de caixa, que é a sua receita e o seu gasto. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, assim, dando uma visão macro do que é o Lean Canvas. E a gente preenche tudo isso aqui com as informações do nosso negócio. Então, quando você fala, deixa eu analisar esse modelo de negócios, deixa eu analisar esse negócio, você olha para isso tudo aqui. Cada quadradinho desse tem uma métrica que você consegue olhar para saber se aquela área específica, aquilo específico está indo bem. Então, na minha concepção, parece que é complexo, mas isso aqui é que nem andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu como que isso tudo aqui funciona, como que o negócio está se movimentando ali para ele funcionar, é que nem você andar de bicicleta, vai ficando mais automático no dia a dia. E aí, o que seria o pedalar, né? Seria negociar. E o negociar, ele é muito além de venda. A venda, ela é um tipo de negociação que você faz. Mas o negociar é quando você troca uma coisa pela outra. Então, quando você vende, você troca um produto por dinheiro. Então, você tem uma oferta. Então, eu tenho esse produto aqui. Eu tô dando exemplo da massagista, mas assim, eu faço massagem. Então, a minha massagem custa tanto. A pessoa me dá o dinheiro. Foi uma negociação. A gente fez um negócio. A gente fez uma troca ali. Ela me deu o dinheiro, eu dei a massagem, certo? Só que por trás, para eu poder fazer aquela massagem, eu tive que fazer todo um processo, todo um trabalho para conseguir ter aquela estrutura para entregar aquilo. Então, eu gastei, eu tive custo, né, para conseguir realizar aquilo. Outra negociação que tem é, por exemplo, vamos fazer uma parceria? Então tá, o que eu ofereço para você? Eu ofereço divulgação no meu site. E você, o que você oferece para mim? Você oferece desconto para os meus clientes. Então, vamos fazer esse negócio? Vamos fazer esse negócio. Não teve efetivamente uma venda ali, mas teve um acordo. Então, a gente fez uma troca. Eu te dei uma coisa e você me deu outra coisa. E a troca, para ela funcionar, ela quer dizer que você tem alguma coisa para oferecer, certo? Então, você está oferecendo alguma coisa. E ela começa também, quando você pensa na negociação, são 2 coisas que você pensa, né? O que você vai oferecer e para quem você vai oferecer. Então, com quem que você vai negociar? Eu vou negociar com o cliente. Eu vou negociar com o funcionário. Eu vou negociar com o parceiro. Então, sempre, a mentalidade de dono, sempre que ele está falando com uma pessoa, ele está negociando alguma coisa em função do objetivo que ele tem. Então, você tem que saber quem que é a pessoa que você está negociando, e isso casa muito com as coisas que o Elton fala, né? Então, você tem que saber com quem que você vai falar, por quê? Porque você tem que saber o que aquela pessoa quer e o que você quer dela. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dessa pessoa? Por que essa pessoa vai me ajudar no meu objetivo? Porque é um fornecedor que vai me dar um produto com um desconto mais barato. É isso que eu quero dele. Eu quero baixar meu custo. Esse é meu objetivo. Então, eu quero baixar meu custo. E o que eu vou dar para ele? O que eu vou oferecer? O que eu estou oferecendo para ele para isso ser vantajoso para os 2 lados? Então, o que ele quer de você? Por que ele te quer como cliente, sabe? Então, quando você começa a pensar desse jeito, que tudo é uma negociação, você sabe que a pessoa tem alguma coisa que você quer, que vocês vão trocar, entendeu? Então, você vai dar uma coisa e ela vai te dar uma coisa. E aí, aqui que eu falei, o quê? Então, assim, com quem e o quê?
É a sua oferta. O que, que você tem para oferecer? Então, se você não sabe o que, que você tem de valor, o que, que você está oferecendo, dificilmente você vai ser bom na negociação. Então, quanto mais clareza você tiver no valor do que você está propondo, mais, digamos, mais poder você tem na negociação. E aí, uma coisa que é muito, 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 muito importante, quando você fala dessa diferença entre funcionário e dono, é que, assim, em geral, o dono, ele tá comprando horas de trabalho. Por quê? Porque quanto mais ele coloca pessoas para fazer que custam menos do que a hora de trabalho dele, mais eficiente ele tem um trabalho feito e mais retorno ele tem do trabalho. Como que isso acontece? Então, você é um funcionário, certo? Aí tem uma fórmula que eu gosto de usar para calcular a hora de trabalho. Que é assim, você pega, é simples, você vai pegar ou o seu salário do final do mês, se você é uma pessoa CLT, ou o quanto você quer ganhar no final do mês. E aí você vai dividir pelas horas que você vai disponibilizar de trabalho. Então vamos supor, eu quero ganhar 10 mil por mês. Então quantas horas eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar, sei lá, 50 horas. Alguém faz a conta aí. Fica. Fizeram? Vocês estão aí? E Oi, ninguém. Gabi, só repete a pergunta, por favor, que eu já faço aqui para você. A hora de trabalho, calcula aí, 10 mil dividido por 160. 62,5. Ou seja, a hora de trabalho, para você ganhar 10 mil por mês, a sua hora vale R$ 62,50. Vocês já tinham pensado dessa forma? Quanto vale a sua hora de trabalho? Por quê? Porque quando você sabe o valor da sua hora, e aí você está trabalhando para alguém, está fazendo alguma coisa para alguém, você está gastando o seu tempo ali. Então, você está recebendo por aquele tempo que você está gastando? Isso é uma mentalidade que você tem que ter. Por quê? Porque se você sabe que a sua hora de trabalho vale R$ 62,50 e alguém pode fazer o mesmo trabalho que você por R$ 30, o que, que você faz? Você vai ficar com a sua hora, que vale muito mais para você usar numa coisa mais relevante, e você vai pagar para aquela pessoa fazer o trabalho para você. Então, vamos supor, eu vou fazer um pão. A minha hora de trabalho custa R$ 10 e a hora de trabalho da outra pessoa custa 5. Eu pago a 5, ela faz o pão, eu pego o pão, entrego para outra pessoa e eu ganhei R$ 5. Eu vendo por 10. Entendeu? Eu vendo por 10, ganho 5 e a outra ganha 5. Não sei se deu para entender, mas mais ou menos assim. Depois a gente pode aprofundar. Então sempre tem essa jogada de tempo e dinheiro, de você saber o valor hora de cada coisa que você está contratando. E então, assim, essa primeira parte aqui, como eu falei, ela é a receita. Então, qual que é o resultado? Você tem que encontrar um produto, para quem está começando agora, você tem que ter alguma coisa que tem pessoas dispostas a pagar por ela. Então, você tem que saber, a primeira coisa que você tem que saber de um negócio é se aquilo que você está oferecendo, alguém vai comprar. Se você consegue fazer uma venda. Então, o primeiro ponto, assim, eu vou lançar uma coisa. Tem alguém que quer pagar por isso? Entender isso aqui. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Aí a segunda coisa que você tem que fazer é, tem alguém, fiz uma venda, mas agora eu consigo fazer isso repetidamente, eu consigo fazer isso várias vezes, porque não adianta você só ter uma venda, você tem que fazer aquilo várias vezes. E para você fazer aquilo várias vezes, para você atingir um objetivo financeiro que você colocou ali para você tem que fazer uma operação, você tem que montar uma estrutura de trabalho para você repetir aquilo. Quanto custa para você fazer aquilo? Você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que terceirizar o serviço para você conseguir escalar, para você conseguir aumentar. Então você pode pensar tudo isso antes de você começar a fazer. Entendeu? Não quando você já fez. Você pode pensar antes. Quanto que vai custar? Vou ter que contratar alguém de marketing, vou ter que contratar alguém que vai fazer minha rede social, alguém que vai tirar foto para mim, alguém que vai N coisas. Então quanto que vai custar isso? E aí você já começa a ver se esse negócio vale a pena mesmo. Entendeu? Se realmente o gasto que você vai investir aqui na operação, ele vai te gerar o retorno que você está buscando, porque às vezes você está vendendo, mas você está gastando muito para produzir aquilo. E aí você só vai perceber que você gastou um monte no final do mês. E aí no final você vai fazer esse balanço, vai entender. E aí o resultado que você quer ter aqui é o lucro. Então, o resultado que você quer ter aqui é, eu consigo produzir mais. Quanto que eu consigo produzir? Eu consigo produzir bastante com essa estrutura que eu tenho? E qual que é o resultado? Lucro. Daí como que a gente faz isso na prática? Esse aqui é um clássico da administração, que é o plan do check, que é você planeja, primeiro você faz um plano, então assim, agora eu tenho um negócio, agora eu vou planejar o que, que eu vou fazer. Então, o que, que eu vou fazer? Quais são as coisas que eu vou fazer? Eu tenho um objetivo. O que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Aí você listou tudo que você vai fazer. Aí você faz aquilo. E aí depois você definiu uma métrica para saber se aquilo tudo que você fez atingiu o resultado. E qual que é a métrica? Você vai olhar. Por exemplo, eu construí um produto que eu quero ver se as pessoas gostam. Qual que é a métrica que eu vou colocar? Tem uma métrica que se chama NPS, que é você vai verificar, você vai pedir no final uma nota. Como que foi o seu atendimento? Você vai pedir aquela nota. Aí no final de uma semana ou de um mês, você conseguiu ver ali a satisfação das pessoas com o seu produto. E aí você vai ver se você tem que melhorar o seu produto. Ou então métricas de negócios mesmo. Você vai fazer o seu gasto, você vai olhar o seu caixa e você vai ver, será que, quanto que eu tive de lucro, quanto que rendeu, quanto que eu tive de custo, valeu a pena?
Então, aqui é o modelo de negócios, como eu falei. Então, normalmente a gente preenche assim. Esse aqui é o que eu preenchi para minha empresa, para a Lumitype, que é a empresa de inteligência artificial que eu construí. Então, aqui, ó, coloco a proposta de valor da empresa. Aqui o segmento de clientes. Aí, como que eu me relaciono com o cliente? Então, como que eu falo com ele, interações via chat e tal. Quais são os canais que eu converso com ele. E aqui tudo que eu preciso para fazer a operação. Então, é isso. Resumidamente, um modelo de negócios, você define primeiro o que você faz, depois você vai definir para quem você faz, depois você vai definir como você faz e quanto custou tudo isso. O objetivo, quando você olha um modelo de negócio para você analisar e ver se ele é bom, se ele é um negócio que é bom, primeiro você identifica, ele é desejável? Esse produto que eu faço, ele tem entrada no mercado? Ele tem aceitação? Sim. Tem pessoas, tem venda? Tem. Ótimo. Vamos pro segundo. Ele é replicável? Eu consigo repetir isso? Eu consigo fazer isso de novo? Sim. Quanto custa para fazer? Custo. Então, ele está gerando lucro? Ele é lucrativo? São essas 3 perguntas que você vai ter que fazer para saber se você está com um bom negócio ou não. E aí, aqui entra a outra parte, que é aquilo que eu falei do roadmap, né? Então, como que seria um roadmap? Então, você tem vários objetivos e você tem tudo que você precisa fazer passo a passo e as ações para você ir executando cada coisa ou para você ir direcionando as pessoas que trabalham com você para vocês chegarem no objetivo que você definiu. E as métricas-chave. Então, você tem métricas de produto, você tem objetivos, você tem métricas do seu time, métrica de lançamento, enfim, para cada tipo de empresa é uma métrica diferente que você vai definir. E aí, aqui, já apresentando um pouco do meu produto, que é, o que acontece? As pessoas têm dificuldade de fazer tudo isso sozinhas. Então, eu criei um chat de inteligência artificial que você vai falar, você vai conversar com ele e ele vai perguntando ou sobre o seu negócio ou sobre a sua ideia de negócio, que você gostaria de fazer. Você vai contando para ele as habilidades que você tem, os recursos que você tem, o que você imagina. Ele vai. É uma conversa que dura mais ou menos uns 15 minutos. Você vai conversando como se fosse uma pessoa, um expert em negócios, assim. E você vai contando tudo para ele. E aí, ele pega tudo isso aqui e ele constrói isso aqui para você. Ele preenche tudo isso para você. Já deixa tudo preenchido. E aí, e ele te entrega ali uma lista, assim, né, em texto. Aí você olha aquilo tudo e você fala, é isso mesmo, esse é meu negócio, é isso que eu faço, é desse jeito que eu faço, é assim que eu quero que seja. Aí você aprova ele. Aí quando você aprova, ele constrói um roadmap para você. Então tá, então para você ter esse negócio aqui, então o próximo passo é você fazer isso, 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 isso. E ele define as métricas também do negócio para você. Então são essas 3 coisas que o meu produto faz. Então você bate um papo com a inteligência artificial, ela vai gerar tudo isso para você, o modelo de negócios, o seu roadmap de ações, para você só pegar aquilo e executar, e as métricas que você tem que cuidar para você saber que seu negócio está indo bem. Então é isso. Quero convidar todo mundo para assinar, para quem quiser apoio agora nesse começo, principalmente assim, quem nunca empreendeu e está começando agora, eu acho que esse é o melhor jeito de você fazer isso com segurança, gastando pouco, sem investir rios de dinheiro. E um pouquinho compartilhando, assim, por que eu construí, né, a empresa, o meu intuito é simplificar e acelerar o empreendedorismo no Brasil, através da inteligência artificial. Então, eu sou especialista em tecnologia, então eu vou criar cada vez mais ferramentas com inteligência artificial para facilitar o trabalho dos empreendedores, e aí vou dar esse suporte através de mentoria, cursos, parceria, network, comunidade. O network já está até acontecendo, porque eu fiz uns testes beta, então, assim, uma pessoa trocando serviço com a outra agora no começo, sabe? Então, aí tem uma pessoa que é de rede social, outra pessoa montou loja, aí ela precisa de um cliente como exemplo, e ela precisa de alguém para fazer a rede social, aí já troca ali dentro com todo mundo que está começando, sabe? Então tem bastante coisa legal acontecendo. E aí o site é esse aqui, eu vou colar para vocês.